casa de Maceió, acompanhando pela televisão a leitura do relatório da CPI. Qual o resultado, qual a avaliação que o senhor faz depois de tantas acusações? O senhor acha que vai sair dessa? Claro, somente que eu gostaria de me reservar o direito de fazer uma análise mais profunda de toda essa proposta de relatório após a quarta-feira, quando for votado o relatório final. Por enquanto, entendo como uma proposta que transformou um relatório num verdadeiro libelo acusatório, onde os menores princípios de direito de defesa não foram mantidos e onde se verifica que a CPI se transformou exclusivamente num palco político. As acusações são muitas. Corrupção, enriquecimento ilícito. Como é que o senhor vai fazer para reverter esse quadro? O senhor acredita que vai sair dessa? Eu tenho consciência absolutamente tranquila de que não cometi nada de aberrante a que estou sendo acusado. Evidentemente, somente perante a justiça poderei fazer a minha defesa. Obrigado. O Procurador-Geral da República, Aristide Junqueira, não assistiu à leitura do relatório final da CPI. Mas na Procuradoria já existe uma sala secreta preparada para o exame dos documentos recolhidos pela CPI. Já está quase pronto o documento conjunto da OAB e ABI pedindo o impeachment do presidente Fernando Collor. No Rio, o deputado Ulisses Guimarães convidou o presidente da ABI, Barbosa Lima Sobrinho, para ser o primeiro a assinar o documento. O deputado Ulisses Guimarães foi à casa do presidente da ABI, Barbosa Lima Sobrinho, para fazer o convite em nome dos partidos de oposição. Eles assistiram pela televisão ao início da leitura do relatório da CPI. O documento com o pedido de impeachment será assinado também pelo presidente da OAB, Marcelo Lavaner. A ideia que, de certa maneira, inspira e dirige os orientadores desse documento é que ele seja o mais breve possível e o acessível ao público em geral. O que se deseja é uma solução justa, dando o direito de defesa, é fundamental o direito de defesa, no caso do presidente da República, mas eu acredito que vai se encurtar o tempo na medida do possível. Veja a repercussão do relatório final da CPI entre os governadores e políticos. A população brasileira não aceitará meias verdades ou meias soluções. Só uma solução completa, cabal, que revele a verdade, apure os responsáveis e se encaminhe pela punição dos responsáveis, é o que a nação vai aceitar. Eu acredito que na hora do impeachment nós vamos ter a maioria de 2/3 para, pela primeira vez na história do Brasil, aplicarmos aquilo que está na Constituição e tratarmos o presidente da República quando ele comete um delito igual diz a Constituição. Todos são iguais perante a lei, portanto o presidente também tem que pagar quando erra. O relatório é fraco. O relatório é fraco porque não representa a verdade em ponto algum. Por quê? Ele é exagerado em relação ao presidente da República, ele é benévolo em relação ao PC e ele é omisso em relação àquelas figuras que colocaram o dinheiro no bolso do PC. Agora vamos voltar a Brasília. Ao vivo de lá fala Carlos Nascimento. E a oposição e os partidos que apoiam o governo também já começaram a definir o que vão fazer nos próximos dias. Os líderes do governo nem esperaram o relator da CPI levantar da cadeira. Quando o senador Amir Lando terminou de ler o relatório, os governistas começaram a reagir. O deputado Roberto Jefferson e o senador Odacir Soares confirmaram que vão apresentar amanhã 2 relatórios independentes. É o chamado voto em separado, com uma versão diferente para os fatos investigados pela CPI e a defesa do presidente Fernando Collor. Como fica o presidente Collor? Sentado na cadeira dele e achando graça dessa baboseira toda, como o Brasil vai rir dentro de mais alguns dias. Há elementos para os 2 procedimentos. Para o Ministério Público agir por crime comum e para que um cidadão ofereça denúncia à Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados recebeu até agora 21 pedidos de impeachment do presidente Fernando Collor. 9 que tinham falhas técnicas foram negados e outros 12 ainda estão sendo analisados.
A expectativa entre os parlamentares é de que a partir da divulgação do relatório da CPI apareçam novos pedidos de afastamento do presidente da República. E quem decide se aceita ou não é o presidente da Câmara. Na posição em que nos encontramos, todos concluímos que é uma praticamente inevitável a iniciativa de algum cidadão nesse sentido. Nesse momento é importante que a sociedade tenha confiança na aplicação da Constituição e no funcionamento das suas instituições, no caso o Congresso Nacional. O que interessa a nós agora é que essa castanha seja quebrada, que a oposição encaminhe para o Congresso o impeachment para a gente derrotá-lo fragorosamente e deixar o presidente trabalhar. O senador Odacir Soares, um dos líderes do governo, já tem pronto o seu voto para apresentar amanhã na CPI. O repórter Luiz Carlos Braga tem as informações. Senador Odacir Soares, esse voto em separado do senhor tem 13 páginas. O que tem de errado no relatório final da CPI? É um relatório falho juridicamente. A prova que ele pretendeu produzir, ela não foi produzida e está cheio de nulidades. E do ponto de vista político, é um relatório contra o presidente da República. A CPI abandonou os seus objetivos e se fixou na busca de uma condenação precipitada e antecipada num pré-julgamento odioso do presidente da República. O relatório está cheio de erros, erros de direito, erros de redação, enfim, não serve para o Procurador-Geral da República. Ok, obrigado, senador. Carlos Nascimento. E voltamos com o Sérgio Chapelin. Daqui a pouco, o comportamento do mercado financeiro. E a repercussão do relatório no exterior. Dizer que amanhã o quadro começa a mudar a favor do governo, até com adesões da oposição. Ele justificou tanto otimismo, dizendo que o governo ainda tem uma carta na manga. Será que a CPI errou nessa questão da conta de dona Ana Scioli? Segundo Etevaldo, sim. Vamos ver como é que a CPI responde às informações do secretário de imprensa. Como é que estará o presidente Collor? É claro que ele está tenso, não poderia estar tranquilo no momento destes, está atacado por todos os lados. O governo não pode ficar paralisado e o presidente mantém as aparências. Hoje, ele lançou um pacote de desregulamentação que é, sem dúvida, da maior importância, mas, evidentemente, desaparece ante o tamanho da enorme crise. O vice-presidente Itamar Franco divulgou nota sobre as conclusões da CPI. Para o vice-presidente, o relatório constitui um mapeamento ético da atual realidade política brasileira. Itamar afirma que a velocidade política e a velocidade moral determinarão desdobramento dos acontecimentos no Congresso, no Judiciário e na sociedade. Itamar Franco finaliza a nota registrando a expectativa dele de que o funcionamento normal das instituições continue a ser a tônica de todo o processo. Veja a seguir a reação do mercado financeiro à leitura do relatório final da CPI do caso PC. Em São Paulo, a Bolsa praticamente parou para acompanhar a leitura do relatório da CPI. Os operadores do mercado financeiro ficaram hoje de olho nos monitores de índices para acompanhar a evolução dos negócios e, ao mesmo tempo, nos monitores de TV, para não perder a movimentação política em Brasília. Havia uma tensão no ar, mas o dia terminou sem grandes abalos. Analistas financeiros acham que o mercado passou razoavelmente bem pelo teste de hoje, porque já está se acostumando com as crises políticas. A atitude mais comum dos investidores em dias como este não é sair comprando ou vendendo desesperadamente, mas sim ficar parado para ver como é que fica. O resultado foi que a Bolsa de Valores de São Paulo subiu um pouco, mas o volume de negócios foi pequeno, apenas 15% de um dia normal.